Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 30. Piedade Prática. Basileia, Suíça, 1º de março de 1887. Prezados irmãos e irmãs de Auckland, meu espírito é atraído a escrever-vos. Repetidamente encontro-me a conversar convosco em sonhos, e em todas as ocasiões vós vos encontrais turbados. Seja o que for que sobrevenha, porém, não permitais que se enfraqueça vossa coragem moral, fazendo com que vossa religião degenere em uma forma sem vida. O amorável Jesus está disposto a abençoar abundantemente. Necessitamos, todavia, de obter experiência na fé, na oração fervorosa e de nos regozijarmos no amor de Deus. Há de algum de nós ser pesado na balança e achado em falta. Precisamos vigiar-nos a nós mesmos, vigiar os mínimos impulsos profanos de nossa natureza, para que não nos venhamos a tornar traidores das altas responsabilidades que Deus nos confiou como seus instrumentos humanos. Cumpre-nos estudar as advertências e correções dadas por Ele a seu povo nos séculos passados. Não nos falta luz. Sabemos as obras que devemos evitar e que preceitos nos deu Ele a observar, de modo que, se não buscarmos conhecer e fazer o que é direito, é porque o fazer o mal está mais em harmonia com o coração carnal do que o obrar justamente. Sempre haverá pessoas sem fé que esperam ser levadas pela fé dos outros. Elas não possuem conhecimento experimental da verdade e, portanto, não lhe sentiram o poder santificador na própria alma. Deve ser obra de todo membro da Igreja esquadrinhar quieta e diligentemente o próprio coração e ver se sua vida e seu caráter estão em harmonia com a grande norma divina de justiça. O Senhor tem feito grandes coisas por vós na Califórnia, em especial em Auckland, mas Ele se agradaria de fazer muito mais caso pusesseis vossas obras em harmonia com a vossa fé. Deus nunca honra a incredulidade com ricas bênçãos. Recapitulai o que Ele tem feito, e sabei então que isto é apenas o começo do que está disposto a fazer. Examinai as Escrituras. Precisamos dar às Escrituras mais valor do que temos feito, pois nelas se revela a vontade de Deus para os homens. Não basta apenas concordar com a veracidade da palavra de Deus, mas cumpre-nos investigá-la, aprender o que ela contém. Recebemos nós a Bíblia como o oráculo de Deus. Ela é tão verdadeiramente uma comunicação divina, como se suas palavras fossem ouvidas por nós. Não desconhecemos a preciosidade porque não lhe obedecemos às instruções. Por toda parte ao nosso redor há anjos maus, mas como não os podemos enxergar com nossa visão natural, não consideramos como devemos a realidade de sua existência, tal como é apresentada na palavra de Deus. Se não houvesse nas Escrituras coisa alguma difícil de ser compreendida, o homem, ao pesquisar-lhe as páginas, exaltar-se-ia em orgulho e presunção. Não é nunca o melhor para uma pessoa pensar que compreende todos os aspectos da verdade, pois não compreende. Homem algum se lisonjeie, portanto, de ter boa compreensão de todas as partes das Escrituras, e julgue seu dever fazer com que todos os demais as entendam justo como ele. Seja banido o orgulho intelectual. Ergo a voz em advertência contra toda espécie de orgulho espiritual. Existe abundância disto atualmente na Igreja. Quando a verdade que hoje nutrimos foi pela primeira vez reconhecida como verdade bíblica, quão estranha parecia ela e quão forte a oposição que tivemos de enfrentar em apresentá-la ao povo pela primeira vez. Mas quão zelosos e sinceros foram os obedientes obreiros, amantes da verdade. Éramos realmente um povo peculiar. Poucos em número, destituídos de fortuna, sem sabedoria ou honras mundanas. Todavia acreditávamos em Deus e éramos fortes e bem-sucedidos, um terror para os que faziam o mal. Firme era nosso amor uns pelos outros, e esse amor não se abalava facilmente.
Então se manifestava entre nós o poder de Deus, curavam-se os doentes e havia muita alegria calma, doce e santa. Mas ao passo que a luz tem continuado a aumentar, a igreja não tem avançado proporcionalmente. O fino ouro se tem gradualmente tornado opaco, e a frieza e a formalidade se têm introduzido para prejudicar as energias da igreja. Seus abundantes privilégios e oportunidades não têm levado o povo de Deus para a frente e para cima, à pureza e à santidade. O fiel emprego dos talentos a eles confiados por Deus aumenta-los-ia grandemente. Daquele a quem muito é dado, muito também se exigirá. Unicamente os que aceitam fielmente apreciam a luz a nós dada por Deus e tomam elevada e nobre posição no espírito de abnegação e sacrifício, serão condutos de luz para o mundo. Os que não avançam hão de retroceder mesmo das próprias bordas da Canaã celeste. Foi-me revelado que nossa fé e nossas obras não correspondem de maneira alguma à luz da verdade a nós comunicada. Precisamos não ter uma fé dividida, mas aquela fé perfeita que opera por amor e purifica a alma. Deus vos convida, a voz da Califórnia, a entrar em íntima relação com Ele. Independência individual. Um ponto tem de ser guardado, e esse é a independência individual. Como soldados no exército de Cristo, deve haver harmonia de ação nos vários departamentos da obra. Ninguém tem o direito de, por sua própria responsabilidade, começar a publicar em nossas revistas ideias acerca de doutrinas bíblicas, quando é sabido que outros entre nós mantêm opiniões diversas sobre o assunto e que isso suscitará controvérsia. Os adventistas do primeiro dia têm procedido assim. Cada um tem seguido independentemente o próprio juízo, procurando apresentar ideias originais a ponto de não haver ação harmônica entre eles, a não ser talvez na oposição aos adventistas do sétimo dia. Não lhes devemos seguir o exemplo. Cada obreiro deve agir tendo em vista os demais. Os seguidores de Jesus Cristo não agirão independentemente uns dos outros. Nossa força deve estar em Deus e ser economizada para empregar-se em ação concentrada e nobre. Não deve ser desperdiçada em movimentos destituídos de sentido. Há força na união. Deve haver união entre nossas casas editoras e nossas outras instituições. Caso existisse essa união, ela seria uma potência. Nenhuma contenda ou discórdia deve existir entre os obreiros. A obra é uma, dirigida por um único líder. Os esforços ocasionais e intermitentes têm sido nocivos. Por mais enérgicos que sejam, são de pouco valor, pois certamente virá a reação. Precisamos cultivar firme perseverança, buscando continuamente saber e fazer a vontade de Deus. Deus atenta para o caráter. Cumpre-nos saber o que precisamos fazer para ser salvos. Não devemos, irmãos e irmãs, flutuar com a corrente popular. Nossa obra presente é sair do mundo e ser separados. É essa a única maneira em que podemos andar com Deus como fez Enoque. Influências divinas estavam sempre cooperando com seus esforços humanos. Somos, como ele, chamados a possuir uma fé vigorosa, viva, eficaz, e este é o único meio por que nos é possível ser colaboradores de Deus. Precisamos satisfazer as condições expostas na palavra de Deus ou morrer em nossos pecados. Precisamos saber que mudanças morais precisamos fazer em nosso caráter pela graça de Cristo, a fim de habilitar-nos para as mansões celestes. Digo-vos, no temor de Deus, que estamos em risco de viver como os judeus, destituídos do amor de Deus e ignorantes de seu poder, enquanto a brilhante luz da verdade resplandece em todo o nosso redor. 10 milhares vezes 10 milhares podem professar obedecer à lei e ao Evangelho, e todavia estarem vivendo em transgressão. Os homens podem apresentar de modo claro as exigências da verdade aos outros, e todavia manterem carnal seu próprio coração.
O pecado pode ser amado e praticado em secreto. A verdade de Deus talvez não lhe seja verdade, porquanto o coração não foi santificado por ela. O amor do Salvador talvez não exerça nenhum poder constrangedor sobre suas baixas paixões. Pela história do passado, sabemos que homens podem ocupar sagradas posições e ainda lidar enganosamente com a verdade de Deus. Não podem erguer a Deus mãos santas sem ira nem contenda. E isto é porque Deus não tem domínio sobre a mente deles. A verdade nunca se desimprimiu no coração. Com o coração se crê para a justiça. Romanos 10, verso 10. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Marcos 12, verso 30. Estais vós fazendo assim? Muitos não estão e nunca o fizeram. Sua conversão tem sido apenas superficial. Portanto, diz o apóstolo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3, versos 1 e 2. O coração é a fortaleza do homem. Dele procedem as saídas da vida ou da morte. Enquanto o coração não for purificado, a pessoa não está apta a ter parte na comunhão dos santos. Não sabe acaso o esquadrinhador do coração, os que se estão detendo no pecado, sem consideração para com sua alma? Não tem havido uma testemunha das coisas mais secretas na vida de cada um? Fui compelida a ouvir as palavras proferidas por alguns homens e mulheres e meninas, palavras de lisonja, palavras de molde a enganar e enfatuar. Satanás usa todos esses meios para destruir as almas. Alguns de vós podem haver sido assim agentes seus, e se assim for, tereis de enfrentar essas coisas no juízo. Disse o anjo acerca desta classe: seu coração nunca foi entregue a Deus. Cristo não está neles. A verdade aí não está. Seu lugar é ocupado pelo pecado, o engano e a mentira. A palavra de Deus não é crida e cumprida. A presente atividade de Satanás operando nos corações e nas igrejas e nações deve assustar a todo estudante da profecia. O fim está próximo. Despertem nossas igrejas. Seja o poder convertedor de Deus experimentado no coração dos membros individualmente, e então veremos a profunda atuação do Espírito de Deus. Não é o perdão dos pecados o único resultado da morte de Jesus. Ele fez o infinito sacrifício não somente para que o pecado fosse removido, mas para que a natureza humana pudesse ser restaurada, reembelezada, reconstruída de suas ruínas e preparada para a presença de Deus. Devemos mostrar nossa fé por nossas obras, mas a ansiedade deve ser manifestada por possuir-se maior medida do Espírito de Cristo, pois nisto estará a força da igreja. É Satanás quem está se esforçando por fazer com que os filhos de Deus puxem separadamente. Amor, oh, quão pouco amor temos nós, o amor para com Deus e uns para com os outros. Habitando a palavra e o Espírito da verdade em nosso coração, separar-nos-ão do mundo. Os imutáveis princípios da verdade e do amor ligarão coração a coração, e a força da união será proporcional à medida de graça e verdade fruídas. Bom será que cada um de nós erga o espelho, a real lei de Deus, e nela veja o reflexo do próprio caráter. Sejamos cuidadosos em não negligenciar os sinais de perigo e as advertências dadas em sua palavra. A menos que essas advertências sejam atendidas e vencidos os defeitos de caráter, esses defeitos vencerão aqueles que os possuem, e eles cairão em erro e apostasia e em pecado aberto. A mente que se não eleva ao mais alto padrão, perderá com o tempo o poder de conservar aquilo que antes havia alcançado. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. 1 Coríntios 10, verso 12. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis
sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versos 17 e 18. Espiritualidade e eficiência. Deus escolheu nestes últimos dias um povo a quem fez depositário de sua lei, e este povo terá sempre desagradáveis tarefas a executar. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Apocalipse 2, versos 2 e 3. Exigirá muita diligência e contínua luta o manter o mal fora de nossas igrejas. É preciso haver rígido e imparcial exercício de disciplina, pois alguns que têm uma aparência de religião procurarão minar a fé de outros e as ocultas trabalharão para se exaltar a si mesmos. O Senhor Jesus, no Monte das Oliveiras, declarou positivamente que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, verso 12. Fala de uma classe de pessoas que caíram de elevado estado de espiritualidade. Que declarações dessa natureza nos impressionem com solene e penetrante poder o coração. Onde está o fervor, a devoção a Deus, que corresponde à grandeza da verdade que professamos crer? O amor do mundo, o amor de algum pecado predileto, tem privado o coração do amor da oração e de meditar nas coisas sagradas. Conserva-se uma rotina formal de cultos, mas onde está o amor de Jesus? A espiritualidade vai perecendo. Há de este torpor, esta lamentável decadência ser perpetuada? Há de a lâmpada da verdade bruxulear e extinguir-se em trevas por não ser novamente cheia de óleo da graça? Quisera que todo pastor e cada um de nossos obreiros pudesse ver esta questão como me tem sido apresentada. A vaidade e a presunção estão matando a vida espiritual. O eu é exaltado, fala-se sobre o eu. Oh, se morresse esse eu! Cada dia morro. 1 Coríntios 15, verso 31. Disse o apóstolo Paulo. Quando esta orgulhosa, jactanciosa presunção e esta complacente justiça própria permeiam a alma, não há lugar para Jesus. É-lhe dado um lugar inferior, ao passo que o eu incha em importância e enche todo o templo da alma. Eis a razão por que o Senhor pode fazer tão pouco por nós. Cooperasse ele com os nossos esforços, e o instrumento atribuiria toda a glória à própria esperteza, sabedoria, habilidade, e a pessoa se felicitaria a si mesma como fez o fariseu. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Lucas 18, verso 12. Quando o eu estiver escondido em Cristo, não será tantas vezes trazido à tona. Não satisfaremos os desígnios do Espírito de Deus? Não nos deteremos mais na piedade prática e incomparavelmente menos em arranjos mecânicos? Os servos de Cristo devem viver como em sua presença e à vista de seus anjos. Devem buscar entender as exigências referentes a nossos dias e prepararem-se para enfrentá-las. Satanás está continuamente nos atacando por novos meios ainda não experimentados e porque haviam de os oficiais do exército de Deus serem ineficientes. Por que hão de eles deixar sem cultivo qualquer faculdade de sua natureza? Há uma grande obra a fazer, e se há qualquer falta de ação harmônica em realizá-la, é devido ao amor próprio e à presunção. Unicamente quando somos cuidadosos em cumprir as ordens do Mestre, sem deixar na obra nosso cunho e identidade, é que trabalhamos eficiente e harmoniosamente. Avançai juntos, disse o anjo, avançai juntos. Insistir na religião prática. Insisto convosco, os que ministrais nas coisas sagradas, para que insistais mais na religião prática. Quão raramente se vê uma consciência sensível e verdadeira, sincera tristeza de alma e convicção do pecado. É porque não há entre nós profunda operação do Espírito de Deus.
Nosso Salvador é a escada que Jacó viu, cuja base repousava na terra e cujo topo alcançava os mais altos céus. Isso indica o designado meio de salvação. Se algum de nós salvar-se, afinal, será apegando-se a Jesus como aos degraus de uma escada. Para o crente, Cristo é feito sabedoria e justiça, santificação e redenção. Ninguém imagine que seja coisa fácil vencer o inimigo e que pode ser levado pelos ares a uma incorruptível herança sem esforço de sua parte. Olhar para trás produz vertigens. Afrouxar o apoio é perecer. Poucos são os que apreciam a importância de lutar constantemente para vencer. Afrouxam a diligência e, em resultado, tornam-se egoístas e condescendentes consigo mesmos. Julgam não ser essencial a vigilância na vida religiosa. A diligência posta nos esforços humanos não é introduzida na vida cristã. Haverá algumas quedas terríveis por parte dos que cuidam estar firmes pelo fato de possuírem a verdade. Não a têm, porém, tal como é em Jesus. Um momento de descuido pode imergir uma alma em irreparável ruína. Um pecado leva ao segundo e o segundo prepara o caminho para o terceiro, e assim por diante. Cumpre-nos como fiéis mensageiros de Deus, rogar-lhe constantemente que nos guarde por seu poder. Se nos desviamos uma polegada que seja do dever, estamos em risco de seguir avante na senda do pecado que terminará em perdição. Há esperança para cada um de nós, mas unicamente de um modo, e este é ligar-nos a Cristo e exercer toda a energia para atingir a perfeição de seu caráter. A religião que faz do pecado coisa leve, confiando no amor de Deus para com o pecador a despeito de suas ações, só anima o pecador a crer que Deus o receberá, mesmo continuando naquilo que sabe ser pecado. E isto é o que estão fazendo alguns que professam crer na verdade presente. A verdade é mantida à parte da vida, e essa é a razão por que ela não tem poder para convencer e converter a alma. Deus mostrou-se que a verdade tal como é em Jesus nunca foi introduzida na vida de alguns da Califórnia. Eles não possuem a religião da Bíblia. Nunca se converteram e, a menos que seu coração seja santificado pela verdade que aceitaram, serão enfeixados com o joio, pois não produzem cachos de precioso fruto para demonstrar que são ramos da videira viva. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, versos 6 e 7. A vida de muitos mostra que eles não têm viva ligação com Deus. Estão flutuando para o canal do mundo. Não possuem, em realidade, parte nem sorte em Cristo. Amam os divertimentos e estão cheios de ideias, planos, esperanças e ambições egoístas. Servem o inimigo sob a pretensão de servir a Deus. Acham-se em servidão de um feitor, e esta servidão eles preferem, tornando-se voluntários escravos de Satanás. A falsa ideia, entretida por muitos, de que o refrear os filhos é um dano, está arruinando milhares e milhares. Satanás há de, por certo, tomar posse dos filhos se não estiverdes em guarda. Não estimuleis seu convívio com os mundanos. Afastai-os para longe. Saí vós mesmos do meio deles e mostrai-lhes que estáis do lado do Senhor. Hão de aqueles que pretendem ser filhos do Altíssimo elevar a norma, não apenas quando congregados em vossas reuniões, mas enquanto o tempo durar. Não estareis do lado do Senhor, servindo-o com inteiro propósito de coração? Se fizerdes como fizeram os filhos de Israel em abandonar os expressos preceitos de Deus, haveis de receber por certo os seus juízos. Se, porém, afastardes o pecado e exercerdes viva fé, as mais ricas das bênçãos celestes vos pertencerão.